Boa tarde a todos, ouvintes da Maria Rosa FM. É com enorme satisfação que estamos mais numa tarde de sábado apresentando o nosso programa Horizontes Espírita. Programa esse levado ao ar através da Maria Rosa FM e com a participação das Casas Espíritas de Curitibanos. Casa dos Humildes, através do Ademar e do Gabriel, e Centro Espírita Nova Alvorada, através da Nica, do João, do Vitor, com a nossa participação. E contamos sempre com a colaboração do nosso técnico da Maria Rosa, o Sérgio, que coloca esse programa no ar todas as tardes de sábado, às 13 horas. Então, o meu boa tarde a todos os ouvintes da Maria Rosa, sejam todos bem-vindos, e também pedimos agora o cumprimento dos demais participantes do nosso grupo aqui, começando sempre pelas meninas. Nica, o seu boa tarde a todos os ouvintes da Maria Rosa. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas de programa, Paulo, Vitor e João, e aos nossos ouvintes, é claro, e os que nos acompanham pelas redes sociais. Sempre agradecendo as nossas casas e a Rádio Maria Rosa, que nos dá essa oportunidade de falarmos um pouco a respeito da doutrina espírita. E que tenhamos uma tarde bem proveitosa, e agradecemos muito ao Sérgio, que é o responsável por nós na Rádio Maria Rosa, sempre nos dando apoio, e que, através desse programa, consigamos esclarecer dúvidas e sempre nos colocando à disposição, caso alguém queira que falemos à luz da doutrina sobre algum assunto, é só entrar em contato com o Sérgio na Maria Rosa ou com alguém que seja de uma das casas, da Casa dos Humildes e do Centro Espírita Nova Alvorada, e com certeza traremos o tema para nós falarmos um pouquinho aqui no nosso programa. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade e que possamos ter uma tarde muito proveitosa. Também cumprimento aqui os nossos ouvintes, aqueles que estão sempre ligados aí com as nossas mídias, né? Agradecendo sempre a oportunidade de estar aqui e que possamos ter aí um programa bastante produtivo, né? Agradecer sempre essa oportunidade de trazer essa visão que a doutrina espírita nos traz, para que a nossa vida possa ser um pouquinho mais equilibrada, né, com mais consciência daquilo que nós estamos fazendo e que precisamos fazer nessa nossa caminhada, né? Então, seria isso. Eu também quero cumprimentar a todos, né? Primeiramente, meus queridos amigos, Nica, João e Paulo, o Sérgio na Rádio Maria Rosa, nosso parceiro, e também saudar toda a comunidade que está ligada conosco aí na Rádio Maria Rosa. Sempre uma satisfação, uma alegria, uma responsabilidade enorme, né? Vir aqui tratar sobre essa abençoada e linda doutrina que é a doutrina espírita, né? E também saudar aí todos os nossos queridos amigos do Centro Espírita Nova Alvorada, e que no decorrer do programa desta tarde nós estejamos aí sendo abençoados, né, e orientados aí pelos amigos do plano espiritual, os bons espíritos. Então, que fiquemos em paz e que tenhamos um bom programa. Eu gostaria, então, de passar primeiramente a palavra para o João, que o João vai abordar a questão da Semana Chico Xavier, que nós não fazemos uma semana, cada vez mais está se alongando, né? É ótimo, que é no mês de nascimento do Francisco Cândido Xavier, que nasceu em 2 de abril de 1910. E sempre nós comemoramos. Só queria lembrar, né, que Chico, quando desencarnou, tinha uma obra de mais de 450 livros e obras, né, editadas. Mesmo após a morte, com várias anotações que Chico deixou no seu arquivo, foram sendo publicados novos livros, foram feitas coletâneas, e hoje, pelo menos o meu último número, minha última estatística, são 535 da lavra de Francisco Cândido Xavier. Eu duvido que tenha algum autor que tenha tantos livros assim, né, de um assunto único e específico, que é um assunto extremamente mais importante, né, que é a vida no mundo espiritual.
tá certo? Que é a nossa verdadeira vida, que é a nossa vida eterna. João, qual palavra você agora vai falar sobre essa semana / mês Francisco Cândido Xavier? Tranquilo, Paulo, tranquilo. Na verdade, essa semana, Chico Xavier, é a semana do livro espírita Chico Xavier, né? Nós realizamos essa semana todos os anos, né? Nós já perdemos a conta até da quantidade de semanas que nós já fizemos, mas o objetivo dela é sempre a divulgação do livro espírita, né? E por que nós chamamos justamente a Semana Chico Xavier? Porque o Chico foi o maior, como o próprio Paulo falou agora há pouco, um dos maiores divulgadores da doutrina espírita através do livro, né? Até eu vou dizer aqui uma curiosidade, né? Porque nós espíritos sabemos que Chico Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec, né? E Allan Kardec, quando organizou a doutrina espírita, né, ele publicou 5 livros, né? E aí, após o seu desencarne, veio aqui curiosidade interessante, né? Então, 5 livros, após o desencarne, teve mais um chamado Obras Póstumas, também dos seus escritos, né, daquilo que ele deixou, deu mais um volume. Agora o Paulo mesmo citou aqui, ó, Chico Xavier, durante a sua vida, em torno de 450 livros, olha só. E depois do seu desencarne, já deu quase 100 a mais. Olha só. Olha, na verdade, na proporção, está mais ou menos na mesma proporção, né? Daquilo que ficou para depois, ele tinha escrito 5 livros, ficou 1. Depois, 450, quase 100 ficaram para depois, né? Isso é uma curiosidade só para a gente ter uma ideia de quando um ser humano vem com um objetivo, com uma missão do tamanho, né, do Allan Kardec, né, do Leon Hipólito Denisard Rivail, né, que era o nome de batismo, né, de Allan Kardec, e depois como Chico Xavier. Então, a gente vê o tamanho da obra, né, que ele deixou. Isso só a posteridade vai conseguir. Nós, que praticamente somos seus contemporâneos, né, do Chico Xavier, não temos a noção da grandiosidade dessa obra, né, que ele deixou. E nós aqui, durante essa semana, a gente justamente procura evidenciar isso, essas questões, porque é um trabalho monumental e que tem o grande objetivo sempre de trazer a melhora para nós que estamos aqui, que ficamos, e que, logicamente, não só para nós que estamos encarnados, mas também para os desencarnados, porque essa é uma obra do ser espiritual que somos, né? É o que a doutrina espírita nos traz, né? Então, seria isso. João, fale a localização, onde está sendo a semana, sim. E Verdade. Também o prazo, né? Que acho que vamos quase todo mês aí, então, pelo menos, fale sobre essas datas e a localização, João. Isso mesmo. Então, na verdade, a Semana Chico Xavier, ela começa dentro da semana onde acontece o aniversário do Chico, né? Aniversário dia 2 de abril. Então, nós começamos no dia 31 de março e vai, na realidade, a princípio, nós vamos ficar o mês inteiro. A nossa ideia seria seria uma semana onde a gente sempre estende, porque aproveita essa oportunidade, né? E a localização fica ali na Avenida Salomão Carneiro de Almeida, esquina com a Rua Antônio Roça, onde tinha ali o antigo Chapão Lanches. É um espaço bem adequado, a gente pode dizer assim, que é bem localizado, bem no centro da cidade, né, para que ocorra essa divulgação ali, né? Então, seria isso, Paulo. Perfeito. Eu gostaria, então, de
pedir também os comentários dos demais, mas eu gostaria de complementar um pouquinho mais os meus comentários, né, sobre, já que o João abordou da reencarnação de Allan Kardec como Francisco Cândido Xavier para continuar a sua obra, porque já estava previsto isso, que ele voltaria em 40 anos. Ele voltou realmente em 41 anos, ele estava aqui reencarnado, tá certo? E, além das 5 obras básicas que Allan Kardec escreveu, temos que relembrar que antes de ele escrever as obras, ele começou a editar em 1957, foi até 1857, até 1869, quando desencarnou, a Revista Espírita. E a Revista Espírita era edição mensal. Então, além dos 5 livros de Kardec, que ele tem, e mais o 6º, as obras póstumas, né? Tá certo? Tem a Revista Espírita, onde ele lançava todos os ensaios, e são 12 anos, 12 fascículos, são 144 fascículos. Eu tenho essa coleção toda, que eu comprei lá na Livraria Espírita de Curitiba, quando eu morava ali no Paraná, tá certo? E é excepcional, porque tudo assim tem um detalhamento, tem tudo aquilo. Então, Kardec, é claro que a Revista Espírita ela continuou também, não muito mais pelos seus seguidores, né, Leon Denis e Camille Flammarion, mas não durou muito tempo, não. Ficou mais alguns meses depois do desencarne de Kardec e encerrou-se a edição. Acho que foi até o final do ano de 1869, Kardec morreu também acho que foi em abril, né? Não estou bem lembrado. 31 de março. 31 de março. Isso, 31 de março de 1869, e o pessoal, até o final do ano, continuou com a Revista Espírita, tá certo? Então, por isso que ela tem o ano de 1869 completo, tá certo? Depois, aí, já 1870 não tem mais, tá? Porque realmente ele que trabalhava dioturnamente com esse principal objetivo, né? Então, se nós pegarmos toda a obra de Kardec, mais toda a obra do Chico, né, realmente nós não vamos encontrar autor nenhum, tá certo? Agora, é importante que Chico falava assim, eu apenas sou o que está redigindo. Quem está transmitindo os livros são os espíritos. E Kardec também, do modelo que ele fez, ele pegou sempre através de entrevista com médiuns, né, que ele fazia as perguntas e os espíritos respondiam através dos médiuns. Então, o trabalho de ambos foram de mesma, como se diz, de mesmo modus operandi, né, de mesmo modo operandi. Ou seja, os espíritos falando através de Kardec e os espíritos falando através de Francisco Cândido Xavier. Claro que em diferentes motivações. Na época, Kardec não era médium ostensivo, tá certo? Mas ele se utilizava de médios e ele era, como disse o João, o organizador, o codificador. Ele organizou toda a doutrina. E é importante nós falarmos sobre Kardec e Chico, que eles vieram já imbuídos dessa missão. E ambos, né, nas 2 encarnações, esse espírito que foi Allan Kardec, que é um pseudônimo, né, cujo nome, né, Leon Denisard Rivail, ou Rivail, né, depende da pronúncia, não sei francês, tá certo? Como o João disse aí. Eles vieram para essa missão, tá certo? Kardec, na época, era professor, era educador, e Chico veio era um simples escriturário do Ministério da Fazenda, na Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo. Né? Claro que na infância ele teve outros trabalhos, né? Trabalhou no armazém, etc. Mas ele foi, assim que conseguiu um emprego lá, assim que atingiu a maioridade, conseguiu um emprego, até se aposentar em 1949, da Fazenda Modelo. Ele se aposentou, né? Foi escriturário lá, batia na datilógrafo, né? Naquela época existia datilógrafo, tá certo? Hoje é digitador, né? Nem digitador não tem mais, porque hoje já existem vários softwares aí que substituem essa função. Então, Chico mudou para Uberaba quando ele se aposentou, e aí ele só se teve dedicação intensa para continuar a sua a missão
de como escritor, né? Como elaborar esses livros. E claro que Chico tem também, assim como Kardec deixou as revistas escritas, Chico deixou mais de 10.000 cartas psicografadas para as mães, pais, familiares, que muitas dessas já viraram livros, tá certo? Mas ainda existe uma quantidade no arquivo, né, dessa obra enorme, né? E sempre através do livro, tá certo? Porque o livro, queiramos ou não, ele fica registrado, tá certo? Quando alguém fala alguma coisa e fala, depois às vezes apaga, a gravação some, né? O livro não, o livro fica registrado. E hoje, com a tecnologia que nós temos, né, tem os livros e leitores eletrônicos de livro, então tem o livro no formato eletrônico, tem no livro qual a Nick e o João estão usando para gravar no nosso programa, o livro em papel. Eu e o Vitor já estamos no livro eletrônico, tá certo? Usando, né, essa questão da obra de Kardec. Nica, com a palavra, se sobrou alguma coisa para você falar? Ah, sobrou. Eu sempre sobra. João, pode ser que estejamos errados. Eu e o seu Juarez fizemos uma retrospectiva da Semana Chico Xavier e a primeira oficial foi em 2015. Então, nós iniciamos em 2015, só não fizemos em 2021, 2020 e 2021, em função da pandemia. Então, nós estamos na 9ª edição. 9ª edição, então, bom. Então, tem até os locais onde foram, nós anotamos, né? Pode ser que tenhamos esquecido alguma, né? Mas isso só para nós ilustrarmos, né? Quanto tempo faz que estamos fazendo. A história do Chico é uma história muito interessante, com muitas tristezas no início da vida dele, né? E ele foi um menino que já nasceu muito especial e numa época em que não se falava muito em doutrina espírita, pelo menos no convívio que ele tinha, né? Ele nasceu em 2 de abril de 1910 e desde 4 anos de idade ele já tinha uma mediunidade muito ostensiva, porque ele tinha a clarividência, a clareaudiência. Então, inclusive, quando ele iniciou Viu, Nica? É importante que ele começou aos 4 anos e ele ficou órfão aos 5. Sim, já chegamos lá. Então tá. A mediunidade começou na escola, inclusive, ele escrevia textos maravilhosos que a professora, a dona Rosália, a primeira professora dele, achava que ele copiava, que ele não tinha a capacidade ainda de fazer textos tão belos, né? E aí ele, como o Paulo bem lembrou, né, ele perdeu a mãe desencarnou quando ele tinha 5 anos. Será que não foi antes? Não, aos 7 anos de idade, aos 5 anos de idade, logo após o desencarne da mãe, ele já conversava com ela no quintal, nos fundos da casa. E ele era muito maltratado, porque na época, e durante muito tempo, quando a mãe desencarnava, o pai, até por talvez não ter muito jeito ou muito trato com crianças, acabava deixando os filhos na casa dos padrinhos. E a gente sabe que uma das obrigações dos padrinhos é substituir os pais na falta deles. Então, eles se entregavam, e ele foi para a casa da madrinha, onde ele foi extremamente maltratado. Assim, ela chegava a agredir ele com um garfo na mãozinha, para ele, e aí ele chorava, saía chorando até para a madrasta não ver, e ia no quintal da casa, perto de uma árvore, a descrição é muito bonita, e conversava com a mãe. Ele conversava com a mãe dele. E daí, o pai dele, quando ele tinha 7 anos de idade, o pai dele casou de novo. E o pai dele, eu imagino que, a pedido da madrasta, né, da esposa, ele pegou todos os filhos de volta e foram todos morar com o Chico,
com o pai e a madrasta, onde ele foi extremamente, muito bem tratado. Mas a madrasta também desencarnou cedo, mas daí o Chico já era adolescente, já trabalhava, ele começou a trabalhar desde os 7 anos de idade para ajudar em casa, para não correr o risco, ele até coloca tem o livro As Mães de Chico, se vocês tiverem oportunidade, que conta ali as histórias de todas as mulheres que passaram pela vida dele, e o quanto, e apesar de tudo, ele ainda agradece a madrinha por ter acolhido ele. Então, a descrição é muito, muito bonita. E o primeiro livro que ele psicografou foi o Parnaso de Além Túmulo, a primeira edição com 250 poemas atribuídos a poetas mortos, né? Então, ele tinha o poeta português João de Deus e Antero de Quental, Guerra Junqueiro, e os brasileiros Olavo Bilac, Cruz e Souza e Augusto dos Anjos. Foi publicado em 1932. O livro causou muita polêmica, é claro, né, até por conta da psicografia de pessoas muito conhecidas, de grande renome, e depois o livro de maior tiragem dele, que eu acredito que seja ainda um dos maiores, é O Nosso Lar. E nós agora tem o filme, né, já tem o filme dos Missionários da Luz, que eles chamam de Nosso Lar 2, que são os livros de psicografia de André Luiz, que, se não me engano, são 13 livros dessa coleção. Viu, Nica? Eu quero falar um pouquinho sobre esse Parnaso de Além Túmulo, né? Que quando os membros da academia, um dos membros da Academia de Letras leu o livro, ele falou assim: se não for os escritores que estão escrevendo e for o Chico como poeta, ele merece quantas cadeiras ele quiser aqui nessa academia. Sabe quem foi esse escritor, Paulo? Ah. Humberto de Campos. Humberto de Campos, que depois escreveu através de Chico, depois que desencarnou, escreveu através de Chico também. Escreveu através de Chico, e tem livros ótimos de Humberto. Ele tem uma situação muito interessante do Chico em 1979, em Goiânia, teve um amigo que acabou assassinando o melhor amigo dele. E daí ele foi a julgamento e ele dizia que ele não era culpado, e através de uma psicografia do Chico, o juiz considerou, né, até porque os pais do rapazinho que tinha sido assassinado, ele concordou com a psicografia e viu que realmente era do filho, né? Então, aí foi digamos que mais um marco na vida do Chico, onde ele ajudou a libertar o menino, que realmente foi um acidente, né? E o menino escreve isso através da psicografia. É claro que baseado em provas, inclusive provas testemunhais dos pais do menino, né? Mas o amigo não foi inocentado em função disso. Ele faleceu em julho de 2002, aos 92 anos. E tem uma frase muito, muito bonita, que é do livro Grandes Mestres da Humanidade, de Patrícia Cândido. E ele diz o seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. E esse era a bandeira do Chico, né? Com tudo que ele passou, inclusive com relação à divulgação da doutrina, que ele foi perseguido, inclusive em algumas situações pelos irmãos, né? Que teve o caso do desencarne do irmão dele, que os outros acharam que o Chico fazia por todos e não conseguiu fazer pelo irmão, né? Então, ele foi realmente muito, e ele nunca desistiu, até porque a procedência dele de outras encarnações nos prova que ele veio realmente com essa luz especial para nos trazer todo esse ensinamento
e nos deixar esse legado que nos serve de caminho, né? Enquanto aqui estivermos encarnados. Então, acho que mais ou menos, viu como eu tinha coisa para falar ainda, Paulo? E o Vitor também tem. Agora vamos passar para o Vitor. Não, falar um pouquinho, sim, com certeza, sempre há o que falar, né, de destacar sobre a vida do Chico, em relação à observação que a Nica fez ali, que é sobre as realizações da semana, é isso mesmo, eu também me recordo, acho que já está na nona mesmo, na nona edição da semana, e é algo tão importante para a comunidade, ter a oportunidade de ainda assim tão bem localizada como tem acontecido aí nos últimos 2 anos, né, João? Acho que está nesse endereço, né? Num ponto muito bom. Então, é uma oportunidade muito, muito boa mesmo para ter acesso e para tomar conhecimento, para ler, para conversar a respeito, né? E é tão importante, tem pessoas lá que se dispõem o seu tempo, que hoje é tão precioso, né, para poder estar lá e atender bem. Então, que cada um sinta assim o desejo de ir lá um pouquinho e conversar e tomar conhecimento. E é importante, é muito bom. Muito bem lembrado, Vitor, antes que eu esqueça, a gente tem um espaço também que a gente faz questão de deixar, né, mais tranquilo, se alguém quiser fazer uma conversa fraterna ou até mesmo saber mais a respeito da doutrina, né? E isso, desde a primeira edição, a gente tem tido esse cuidado, né? Porque às vezes as pessoas chegam que querem um acolhimento, talvez não queiram, não seja o momento de ler a respeito, mas de falar sobre si mesmo e as suas dúvidas, né? Sim, e a gente sempre fez, acho que sempre faz, pensando na comunidade, né? E em atender a comunidade. Então, claro, para nós sempre é uma oportunidade de estar juntos ali, em volta dos livros e conversar e trabalhar juntos, mas sempre pensando em atender a comunidade, né? Tomara que cada vez mais prestigiem e estejam lá, porque realmente é uma vida de alguém muito relevante e que a gente sempre tem que dar destaque. É como vocês já bem colocaram, vocês têm bem mais conhecimento, né, no detalhe aí sobre a vida do Chico e quantos desafios, né, desde cedo, assim, esse homem, esse espírito vivenciou enquanto encarnado. Daí, mas é o Chico, ele é de outro nível, mas mesmo assim são grandes adversidades, assim, e muito novo, né? Então, realmente conseguiu, não conseguiu tudo sozinho, teve sempre a graça de estar bem assistido, de estar bem acompanhado pela mãezinha, pelo Emmanuel, por tanta gente, né, do plano espiritual, mas ele teve garra, teve fibra para seguir no bom caminho, né? Vitor, agora eu lembrei de 2 passagens, uma triste dele, né, que quando a madrasta viu que ele realmente podia ajudar ou fazer alguma coisa que, penso eu, que na época chamavam de milagre, então as pessoas doentes iam lá e ela fazia o Chico ou colocar a mão, ou até mesmo, e teve uma das situações que tinha uma senhora que tinha feridas no corpo, na perna, acho que era, e daí e claro, ele era uma criança, gente, então ele ficou assim com uma impressão, ela fez ele lamber a ferida, né? Então, essa passagem, ele disse que depois ele agradeceu, porque a mulher realmente teve uma melhora, então ele tinha uma mediunidade de cura também. E Emmanuel nunca poupou muito ele, né? Sempre fez ele trabalhar duro, inclusive nas psicografias, né? Ele ia propondo, você vai psicografar tantos livros, e daí depois que acabavam aqueles, ele tinha mais um tanto, e assim foi. Mas teve quando ele começou a perder o cabelo, ele
ele quis colocar peruca, né? Daí o Emmanuel falou para ele, mas você, um homem que conhece tudo a respeito, quase tudo a respeito da vida terrena, da vida espiritual, por que isso? Daí ele disse, vaidade, eu estou encarnado, eu posso ter vaidade. E daí colocou a peruca, e o Emmanuel disse, mas ficou muito feio. Não, eu estou me achando lindo. Então ele... E tem a história do avião também, né? Que ele estavam indo para algum lugar e teve uma trepidação, e ele gritava que ele não queria morrer e rezava um Pai Nosso, eu acho. E o Emmanuel disse, mas você é espírita, você sabe que a morte não existe, mas eu tenho medo, eu não quero morrer agora. Então, ele foi assim um companheiro que fez uma diferença enorme na vida dele, né? Sim, como a gente, né? Só que com uma capacidade, um conhecimento, uma fibra, uma força, uma garra, né? Uma disciplina, uma dedicação ao trabalho que a gente tem que dar destaque sempre, né? E eu acho que é muito interessante se o pessoal puder ler. Tem as histórias do programa Pinga Fogo, tem as psicografias que os familiares às vezes tinham uma certa dúvida se realmente era possível, né? Tem a história, inclusive, de pessoas de renome que receberam de filhos, de pai, de mãe. Então, tem um legado enorme que dá para... E hoje, até eu e o João ainda somos os mais antigos do programa, né, João? Nós ainda estamos no livro. Eu adoro o livro de papel, é uma coisa que eu até leio assim embaixo, às vezes, mas eu ainda gosto do livro, de pegar o livro. E o Vitor e o Paulo já estão mais adiantados, né, na era tecnológica. Mas se o pessoal quiser, a maioria dos livros tem PDF, né? Mais uma coisa que eu me lembrei que eu considero sobre o Chico Xavier, sobre o Francisco Cândido Xavier, é que nós temos em todo o cristianismo, né, o Cristo como o nosso modelo e guia, tá certo? Então, eu sou um pouquinho mais ganancioso, quero ter 2 modelos e guia. Nós temos, então, Jesus Cristo como modelo e guia maior, que é mais difícil de ser atingido, né, de nós alcançarmos, mas eu digo que todos os brasileiros que foram contemporâneos do Chico têm o Chico como modelo e guia mais próximo, tá certo? E mesmo os que não foram contemporâneos continuam podendo ter o Chico como modelo e guia através das suas obras, tá certo? Então, eu tive a felicidade, não tive a felicidade de visitar o Chico, tá certo? Porque na época não tinha recurso também, né, tá certo? Mas nem por isso eu deixo de considerar, né, por não ter o conhecido pessoalmente, que ele foi meu contemporâneo durante mais de 4 décadas, tá certo? Porque eu nasci em 57 e Chico desencarnou em 2002. Então, deu quase 4 décadas aí, né? Deu 39 anos, então, nem fiz a conta direito, tá certo? Então, é extremamente importante, tá certo? Então, o Francisco Cândido Xavier, para nós, brasileiros, né, tá certo? Que temos uma grande missão, né, como diz Humberto de Campos, né, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que Jesus definiu através de Ismael, que assim seria. Nós temos uma grande tarefa a cumprir, principalmente nessa parte de regeneração, certo? Para cumprir que os primeiros sinais, né, da transição planetária, né, e ela está se firmando, começaram a surgir no nosso dia a dia. A atual guerra tarifária, guerra comercial, que imposta pelo atual presidente dos Estados Unidos para todos os países que comercializam, né, começa a mudar, começa a ruir os modelos econômicos e financeiros do passado, né? Então, isso vai fazer parte da transição planetária também. E novos modelos surgirão, modelos muito mais alinhados. Claro que vai haver uma grande turbulência agora no começo, sim, vai haver, né?
queda de situações, né? Queda de domínios econômicos, militares, né? Que nós vamos para realmente por um mundo em regeneração, em transformação, tá certo? E Chico Xavier participou ativamente, né? Esse espírito que foi Chico Xavier, participou ativamente, porque a transição planetária, assim como disse Emmanuel através de Chico Xavier, começou em 1757, 100 anos antes do advento do primeiro livro da codificação kardeciana, de 1857, o Livro dos Espíritos, né? E para 1957, não foi em 57, mas foi a Segunda Grande Guerra Mundial, tá certo? Tudo do século XX, houve grandes transformações, e as transformações de regeneração foram através de flagelos destruidores, 2 guerras, a questão do comunismo bolchevique na Rússia, que matou mais de 20 milhões de russos, a questão da Revolução Cultural na China, em 1959, que matou mais de 60 milhões. Tudo isso são flagelos da transição planetária. E nós estamos nos últimos 4 décadas para chegarmos a 2057. Vai ser exatamente em 2057. Não será exatamente em 2057. Por volta de 2057, tá certo? Estaremos concluindo a transição planetária, iniciamos o mundo de regeneração, que é o tema desse nosso programa, tá certo? Bom, então vamos lá. Vamos iniciar, então, a passar agora para a leitura e o estudo do nosso livro, né, que a gente vem fazendo, Amanhecer numa Nova Era. Então, capítulo 4, né, Atividades Abençoadas. Quando a nossa equipe acercou-se da nobre instituição terrena, a natureza murmurava o Ângelus, levando-me às recordações do solo natal, que me servirá de berço na última reencarnação. Era um bucólico recanto do interior do estado da Bahia, pequeno burgo habitado por pessoas simples e fraternas, que cultivavam a crença religiosa vigente com respeito e elevação espiritual. Aquela era sempre uma hora de recolhimento, quando se evocava a Mãe Santíssima de Jesus. As recordações tomaram-me todo o ser e o sentimento de gratidão enriqueceu-me de forças para a dedicação exclusiva ao serviço do Senhor. Naquele momento de rica primavera terrestre, o sol dourava as nuvens alvas, espraiadas pelo zimbório celeste, apresentando um espetáculo de rara beleza no cambiante das cores que formavam e modificavam o leque de luz sobre os montes distantes. O tumulto da civilização moderna ensurdecia, porém, acostumadas às circunstâncias do cotidiano, as criaturas movimentavam-se automaticamente buscando os veículos para o retorno aos lares. Aproximamo-nos do reduto espiritual que nos hospedaria durante os labores programados, e suas portas abençoadas estavam abertas de par em par para o acesso de todos quantos os desejassem. O laboratório de auxílio, também santuário de amor, recebia expressivo número de visitantes de ambos os planos da vida, que para lá dirigiam-se em busca de orientação e paz, para as aflições que eliminavam as resistências morais e orgânicas, sendo atendidos por servidores dedicados e conscientes de sua responsabilidade. Os trabalhadores vigilantes, ao número crescente de necessitados que a toda hora buscavam ajuda, haviam concertado que a instituição estaria aberta desde as primeiras horas do dia até as avançadas da noite, como um ambulatório espiritual, considerando-se que o sofrimento não tem hora para manifestar-se, sendo necessário que o socorro se encontre acessível quando ocorrer a dor.
recebidos carinhosamente pelo dirigente espiritual que nos aguardava, com jovialidade, apresentou-se, esclarecendo que se encontrava comprometido com o grupo de trabalhadores locais, desde os recuados dias de Assis, na alvorada do seu santo ministério, quando se comprometera negativamente na direção de um monastério que, embora os propósitos de reviver Jesus, a ignorância medieval e a presunção humana empurraram para a pompa e o desvirtuamento do pensamento e atitudes do cantor de Deus. Depois de alguns renascimentos dolorosos, carregando a cruz do remorso e sorvendo o fel da amargura pelo fracasso, todos estavam reencontrando Jesus na seara espírita, trabalhada na imortalidade do espírito e no propósito da revivência do seu evangelho libertador. Hermano, como esclareceu ser o seu próprio nome, esse já era um convite à mais lindíssima fraternidade a que se dedicava com alegria e gratidão a Deus. Convidou-nos a adentrar pelo salão de conferências que tivemos a oportunidade de conhecer por meio de projeção em nossa colônia e dirigimos-nos a um recinto localizado ao lado da sala reservada ao concurso mediúnico, que se encontrava a rede equiparada, aguardando-nos. Informado anteriormente a respeito do programa que deveríamos executar, havia se prontificado com os demais benfeitores da sociedade a contribuir valiosamente para o êxito do empreendimento. Desse modo, haviam sido tomadas as providências compatíveis com os serviços que seriam realizados, de modo que tudo estivesse em ordem no momento próprio. Cuidadosamente asepsiada, sem a presença de vibrões mentais e outras construções ideoplásticas mórbicas, muito comuns em ambientes coletivos, aquele era um espaço reservado aos atendimentos de alto e grave significado. Dr. Bezerra, após agradecer a generosidade do novo amigo e seus cuidados, pediu licença para elucidar-nos que dispunhamos de 2 horas para o recolhimento ou para a movimentação pelo edifício, tomando conhecimento dos seus serviços fraternais, desde que, às 20 horas, deveríamos estar juntos, pois que nesse momento teriam início os trabalhos de socorro espiritual aos desafortunados do além-túmulo. Simultaneamente ao Ministério Mediúnico, no salão de entrada, operar-se-ia a terapia de assistência aos enfermos do corpo e da alma, mediante o estudo de um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e a aplicação de passes coletivos nos assistentes. Preferimos, pessoalmente, permanecer na saleta em que nos encontrávamos, preparando-me para os eventos de alta relevância para os quais não me encontrava nas condições exigíveis. Aquelas 2 horas foram aplicadas nas recordações dos labores da última existência e no júbilo de constatar como os benfeitores espirituais trabalham sem que as criaturas humanas tenham conhecimento. Distantes de qualquer sentimento de receber gratidão, operam ininterruptamente pelo bem do próximo e pelo progresso moral da sociedade. Quando for melhor entendido esse concurso espiritual, no âmbito consciente das energias dos habitantes dos 2 planos, muitos males serão evitados pelos viandantes da argamassa celular. Evocamos então a utilidade do controle mental e das reflexões em torno das ideias edificantes, evitando o cultivo do pessimismo, da queixa, da reclamação, do mau humor. Por esse comportamento elevado, o espírito encarnado liberta-se do casulo da infelicidade em que se encarcera, desenvolvendo a habilidade de voar psiquicamente no rumo das regiões felizes que a todos nos aguardam oportunamente. Não me dei conta
da rapidez com que se sucederam os minutos, quando todos estavam de volta e nos predispusemos ao início do labor. O nobre benfeitor convidou-nos a uma oração em forma de rogativa a Jesus em favor do programa a ser desenvolvido, facultando-nos condições próprias para o desempenho do que viria a ocorrer depois. Com excelente disposição interior, no momento em que se preparava o auxílio iluminativo pela palavra aos necessitados, Dr. Bezerra convidou-nos a adentrar-nos na ampla sala para um atendimento especial. A lição da noite abordava o tema do perdão como condição primacial para a conquista da saúde e da paz. O expositor recordou o mestre abençoando os inimigos e socorrendo com misericórdia, num apelo aos presentes para que se libertassem do morbo da mágoa e das vibrações perniciosas desse doentio ressentimento. Chamou-nos a atenção uma jovem portadora de grande beleza física que exudava energia escura de natureza pestífera, defluente do pensamento atormentado e dos vícios a que se entregava. O médico dos pobres aproximou-se-lhe conosco e pediu-nos que a observássemos mais cuidadosamente. Com todo respeito, procuramos penetrar nas suas paisagens mentais, objetivando melhor ajudá-la, e acompanhamos as suas sofridas reflexões do momento. Pudemos perceber que se tratava de uma jovem acompanhante de cavalheiros solitários que vivia do hediondo comércio do sexo sem responsabilidade. Simultaneamente, dependia de um explorador profissional que a exauria e a quem se entregava em busca de carinho na terrível solidão que sofria. Naquele ambiente de paz que a atraíra, quando passara de automóvel, rumando ao local do trabalho, sentiu-se sensibilizada pelo nome que se encontrava à porta do edifício e que sempre a intrigava: Sociedade Espírita Amor e Caridade. Antes não lhe dera maior atenção. No entanto, nesse dia, em razão da angústia que a visitava, resolveu conhecer a instituição e procurar informações que, pela inspiração divina, culminaram em motivá-la a ficar, a fim de ouvir os comentários da noite e, posteriormente, poder conseguir orientação espiritual. Relaxando das tensões contínuas, começou a evocar o passado que sempre evitava, por considerar que as recordações somente lhe traziam sofrimento. Desse modo, lembrou-se da genitora que a iniciara na existência fútil, desde a primeira infância, transferindo os conflitos e as aspirações para sua ingenuidade, preparando-a para os desfiles da ilusão. Bonequinha humana era apresentada como modelo infantil em toda parte, mais tarde em perversos programas de televisão que disputam glórias e prêmios, fama e dinheiro, tornando-se conhecida e disputada pelas revistas de maledicência e de sexo atormentado. Aos 16 anos, já havia aprendido a arte da dissimulação e as mais apuradas técnicas de exploração, amealhando com a ajuda materna, sempre hábil e ambiciosa, valores que as promoviam na sociedade, mas que não lhes harmonizavam os sentimentos sempre expostos nem existencial. Bom, então, minha parte é até aqui e podemos, após a leitura, então, fazer as reflexões sobre esse início do capítulo 4. E, então, contextualizando, assim, rapidamente, até para dar tempo para os meus amigos também falar, se trata, então, da visita dessa equipe renomada e tão bem dirigida aí pelo querido Dr. Bezerra de Menezes, a uma casa, de oração, uma casa espírita,
que até ele foi tão feliz aqui num parágrafo, no denominar, agora eu não estou encontrando, mas que foram lá para, de fato, acompanhar as atividades abençoadas, como diz o título do capítulo, né? E lá desenvolver todo um trabalho junto daqueles irmãos encarnados e dos irmãos desencarnados que lá já desenvolviam aquele labor tão importante para aquela comunidade. Então, foi dado uma ênfase bem importante, né, de como que aquela casa atendia, né, que ficava à disposição da comunidade desde o início da manhã até o final da noite, no sentido mesmo de um pronto atendimento, de um hospital mesmo, né, para aqueles que necessitavam de auxílio. E foi dado também ênfase em alguns trabalhos ali da casa, né, na qual eles tiveram acesso a um dos trabalhadores, o irmão, que conversou com eles, os acolheu, né, da equipe espiritual, e ali o Dr. Bezerra fez suas considerações, pediu para que todos, né, estivessem ali no horário do trabalho, que era às 20 horas, né, do horário do trabalho mediúnico de assistência aos irmãos que tanto necessitavam. E aí eles puderam, então, conhecer as intermediações da casa e fazer suas avaliações, né? E ali, Manuel Filomeno Miranda, então, conta que fez algumas reflexões, se encontrou mais resguardado, destacou que tinha o trabalho também ali do estudo do Evangelho, simultaneamente, né? Que já é conhecido da nossa comunidade, que nós e as demais casas, né, realizam, onde há o estudo do Evangelho, com a abertura aos atendimentos fraternos, depois a aplicação dos passes fluídicos, né, e eles resolveram, então, ficar ali observando. E aí chama a atenção, né, que eles começam a observar alguns daqueles que ali estão e começam a fazer, a pedido do Dr. Bezerra de Menezes, uma avaliação mais minuciosa e cuidadosa de uma moça que ali se encontrava e que parecia realmente estar muito debilitada e necessitada de assistência espiritual, né, e também de atenção, né, de alguns trabalhadores para que pudessem conduzir uma conversa e uma assistência junto a ela. Então, relatam, né, fazem toda uma avaliação rápida daquela pessoa e apuram, né, todas as situações que a acometiam, e desde o seu passado, desde muito nova, no qual a sua genitora, né, acabou induzindo ela aos trabalhos que ela acabou vindo a desempenhar ao longo da vida dela, e que ligaram ela a variados estilos equivocados de vida, e ligaram ela a vícios atormentadores, e que acabaram fazendo com que quando ela passasse ali, como ela fez, passou novamente e viu aquele nome daquela instituição, e ela totalmente angustiada, fizesse com que ela entrasse ali e buscasse ajuda, né? Na Sociedade Espírita Amor e Caridade, né? Então, isso só nos mostra como é importante as nossas instituições estar bem preparadas, né? Os trabalhadores estarem à disposição, tentar, claro, sempre há muitas dificuldades de conseguir, às vezes, um horário, ou estar bem equilibrado para estar ali e acolher essas pessoas, mas como é importante, porque como tem pessoas que precisam, né, e vem ali naquele momento, naquela instituição, uma possibilidade de conseguirem ser assistidas, né, então eu acho que vai se dar o início, né, dali de toda a análise, todo o trabalho, e vai dar para a gente entender o quanto de fato é de uma responsabilidade enorme, né? Como a espiritualidade não cessa, está trabalhando
todo momento em busca de conseguir ajudar a comunidade, né? Sem reconhecimento, como ali mesmo frisa, né? Então, acho que vai ser um capítulo que vai nos trazer muitas reflexões e muitos conhecimentos. Exato. Eu não creio que vai dar tempo de eu e o João e a Nica fazermos os nossos comentários nesse capítulo, mas nós o faremos. A Nica é extremamente organizada, já fez todas as anotações dela, eu também já fiz as minhas. O João sempre anota mentalmente as anotações dele. Agora ele vai ter que fazer um esforço para mentalmente lembrar o próximo programa, tá certo, João? Eu e a Nica grifa no livro físico. Eu já faço apontamentos no livro eletrônico aqui, tá certo? Então, eu gostaria de desejar a todos um ótimo final de semana, tá certo? E aproveitem a Semana do Livro Espírita, que se transformou em mês do Livro Espírita. Então, ali na esquina da Jorge Lacerda, olha eu com Jorge Lacerda na cabeça. Meu Deus do céu. João, me ajuda o nome da rua. É a Avenida Salomão Carneiro de Almeida, esquina com Antônio Roça. Isso, Antônio Roça eu lembrava, eu não consegui lembrar Salomão Carneiro, que é a principal rua de Curitibanos. Brincadeira, né? Mas isso faz parte de quem é estrangeiro, né? Mudou só há 15 anos para cá, acontece essas coisas, dá esses lapsos de memória mesmo, tá? Principalmente pela idade, tá certo? Então, prestigiar então a Semana do Livro Espírita, né? Que, como disse a Nica, é importante também aproveitar para conversar sobre, né, a doutrina, conversa fraterna, tá certo? Então, as pessoas que estão lá estão habilitadas a ter esse tipo de conversa, tá certo? É extremamente importante. E falarmos um pouquinho da nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. Estamos hoje aqui encarnados. Uma grande tarefa de concluirmos a transição planetária, que não é uma tarefa fácil. É bem, como se diz, precisa de muita dedicação. E a principal dedicação é, como disse a Nica, é nós trabalharmos na nossa reforma íntima, tá certo? Várias vezes. Então, o meu boa tarde, um ótimo final de semana a todos e uma ótima semana a todos os ouvintes. Nica, suas considerações finais. Então, agradecendo, né, como o Paulo bem disse, a todos os ouvintes, agradecendo aos meus colegas de programa, e que no próximo sábado, como disse o Paulo, lembremos, mas o Vitor é o mais jovem de nós, com certeza vai lembrar o que ele comentou, que foi muito bom, e nós vamos continuar esse capítulo. Desejando a todos um ótimo final de semana, uma ótima semana, e que aos sábados tenhamos a oportunidade de estarmos aqui todos, nós que fazemos o programa, o Sérgio e os nossos simpatizantes da doutrina, né, e que com certeza tenham a oportunidade de continuarem o conhecimento através da ida nas nossas casas. Mais uma vez, muito obrigada e até o próximo programa. Eu também me despeço aqui dos amigos, né, e dos nossos ouvintes, desejando sempre muita paz, muita harmonia, muita compreensão, né, e que realmente aproveitemos a gente pode dizer assim, essa bênção dos livros, né, através dessa Semana Espírita, do livro Espírita, porque o livro ele é um contador de histórias que está sempre ali à nossa disposição, né? E o quanto que ele nos instrui, isso é importantíssimo, né? Então, muita paz, muita harmonia a todos e até a próxima semana. É isso aí, também enfatizo, né, para a comunidade que prestigie, compareça na semana, né, no mês em homenagem ao Chico, né, que a nossa casa aí está tão bem organizando,
compareçam, prestigiem. Lá se encontram pessoas abençoadas lá que estão à disposição para atendê-las muito bem, conversar a respeito. Prestigiem a nossa casa também, né? Vão lá, visitem, participem das doutrinárias que trazem tantos conhecimentos, né, tão abençoados aí sobre a nossa doutrina. E realmente eu me comprometo semana que na próximo programa, ajudar os meus amigos a relembrar aí o que foi lido, né, e que a gente tenha aí um fim de semana muito abençoado e que sigamos na paz aí do nosso querido e amado Mestre Jesus. Então, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.